Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje iniciamos com a igreja esse tempo quaresmal, uma oportunidade de caminharmos mais uma vez ao encontro daquilo que é essencial para a nossa vida cristã, que é celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Há um prefácio da missa para o tempo quaresmal, prefácio número 1, que vai dizer que é um tempo de graça e de reconciliação. Esse tempo que nos é oferecido, para experimentarmos o amor de Deus. Eu gostaria de pensar este tempo, este dia, como abertura desse período, através de alguns pontos. O primeiro, como esse tempo de graça, o tempo da graça. A graça é basicamente a ação de Deus que acontece dentro de cada um de nós ou em nós, tendo em vista a nossa santificação, a nossa conversão. É importante perceber que o tempo quaresmal não é um tempo de superstição, é um tempo em que a gente busca elementos supersticiosos, por exemplo, a própria cinza no dia de hoje como uma forma desta experiência supersticiosa. Então é um tempo de graça, ou seja, um tempo de uma ação de Deus na nossa vida que quer nos santificar, que quer ajudar no nosso processo de conversão. Enquanto um tempo de graça é uma oportunidade para despertar a nossa fé ou tratar a fé com seriedade, não uma fé simplesmente de ocasiões, mas uma fé que nos coloca, acima de tudo, num sentimento de lutar, de defender, de trabalhar, de amar a igreja, de amar o outro, de amar a comunidade, de amar a paróquia, de amar a experiência do testemunho da nossa fé e, acima de tudo, uma oportunidade do tempo de graça para continuarmos aderindo à pessoa de Jesus Cristo, principalmente ao Cristo do qual nós seguimos. Um segundo aspecto importante é a quaresma na consciência de uma meta. Todos nós temos objetivos e metas na nossa vida pessoal, profissional, comunitária, e o tempo quaresmal nos ajuda a definir uma meta a partir do exercício da fé. Essa meta primeiro é chegarmos a Jerusalém. E o que nós vamos encontrar em Jerusalém? Nós vamos encontrar um Jesus decidido a entrar e a levar até o final o projeto de Deus, mas também nós vamos encontrar lá condenação, morte, um julgamento sem cabimento. Nós vamos encontrar o sentido da entrega, da doação, da morte na cruz, da presença, da ausência, da queda, do reerguimento, tantas coisas que nos remetem a Jerusalém. Uma vida doada, um corpo entregue, um sangue derramado, enfim, tantos elementos que nos fazem perceber se a quaresma tem sido para nós essa meta também de vida. Ou seja, eu vou fazer o que com a quaresma? Qual é a sua meta para esse tempo quaresmal? Um terceiro elemento importante para o tempo quaresmal é de que ele nos coloca num caminho, ou seja, sentir-se evoluído na fé e na consciência da igreja, de comunidade, de povo de Deus. A quaresma precisa despertar esta evolução em cada um de nós, crescendo na consciência do seguimento de Jesus Cristo e preparar-se, acima de tudo, para chegar em Jerusalém, não para uma festa de glória, mas para uma experiência da paixão, da morte e depois sim da ressurreição. Ou seja, colocar-se a caminho para celebrar os 3 maiores dias da nossa fé. Repito, são 3 dias, não só um dia, não só 2, mas 3 dias. E assim então contemplarmos todo esse período da graça e da reconciliação. A quaresma é, num quarto elemento, deixar-se guiar pelo Espírito Santo. O Espírito que vem nos guiar e nos conduzir. Não nos basta uma vontade humana para fazer as práticas penitenciais, para desejar
todo esse crescimento e esse amadurecimento nesse tempo quaresmal, né? O Espírito vem suscitar em nós os anseios, os desejos, abrir o nosso coração para superarmos a tentação, as tentações que nos fazem desistir. O Espírito dá-nos a percepção, então, da força destruidora do pecado na nossa vida e na vida do outro, né? Ou seja, se busco uma nova vida, busco um novo sentido para ela, eu também devo perceber o que o pecado causa em mim e causa no outro. E o Espírito que ensina-nos que a vida tem limites. Acho que hoje um dos grandes desafios é esta percepção da vida como envolvida dos limites, né? Nós não temos mais limites para nada hoje, né? Basta a gente ver por esses dias, né, tantas pessoas morrendo por coisas banais, e no dia a dia esse Cristo continua morrendo por coisas banais, a falta do respeito e tantos outros elementos que eu não preciso aqui elencar, né? E hoje esse desafio de que o ser humano ele não reconhece isso, que a vida tem limites, que acaba, que termina, e que também a vida tem um limite, que tem um valor, tem uma importância, né? Então se acaba hoje com a vida como se não valesse nada. Então este Espírito que vai ajudar-nos a suscitar em nós esse valor. Por isso, a prática penitencial que deve mais suscitar em nós, talvez não seja não comer um doce, não comer uma carne, não tomar uma bebida, mas eu acho que a prática penitencial que nós mais precisamos é tomar consciência de que nós estamos matando a nós mesmos. E assim, matando tanta coisa, a fé, matando, né, a sociedade, a convivência, a fraternidade e tantos elementos. Então, acho que é disso que a gente precisa se policiar e se penitenciar, né, de tantas formas de modo. E o Espírito que nos ajuda a tomar consciência do arrependimento e do perdão. Hoje um dos grandes desafios no atendimento pastoral é perceber como as pessoas vêm para a confissão, mas nem sempre estão arrependidas do pecado que cometeram. Querem apresentar o pecado, mas o sentimento às vezes de confissão, de arrependimento, melhor dizendo, é ainda um grande desafio. Então, a reconciliação não consiste apenas em contar os pecados, mas a confissão consiste basicamente em manifestar o arrependimento pelo pecado cometido. Por isso, nós devemos, né, buscar o tempo quaresmal não apenas pela tradição de se confessar. Nesse período, as filas ficam enormes, as igrejas ficam cheias, apenas pela tradição de viver a quaresma. A quaresma não é tradição, mas é caminho, é deixar-se guiar pelo Espírito Santo. E eu concluo dizendo, né, de que a experiência quaresmal é fazer um caminho, uma experiência pascal, ou seja, fazer uma passagem carnal, consciente e edificante. O Papa Francisco, na mensagem para a quaresma, ele conclui dizendo da importância dos 3 elementos do jejuar, do orar e do dar esmola. E ele assim diz: jejuar, isto é, aprender a mortificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas, passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade, a capacidade de sofrer por amor que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. E dar esmola para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, para a ilusão de assegurarmos um futuro que não nos pertence. Então, celebrando esse tempo quaresmal, vivendo também a campanha da fraternidade e políticas públicas, nós possamos, né, através do lema, serás libertado pelo direito e pela justiça, Isaías 1:27. Alguém dizia, um bispo dizia de que quaresma é fraternidade. Então, que a gente não exclua da nossa prática penitencial uma ação de fraternidade, principalmente lutando por políticas públicas e cobrando daqueles que são responsáveis
para construí-las e para executá-las. Uma boa quaresma a todos e que Deus lhe abençoe.